Nos últimos anos, a Rússia tem sido palco de uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O país, que tem uma população de mais de 144 milhões de pessoas, que costumava representar a estabilidade e o crescimento contínuo, hoje está virando um grande buraco de miséria. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o mundo. Hoje, a Rússia está à beira de um grande colapso iminente. Entre os desafios estão a queda do PIB, a fuga de pessoas, falta de dinheiro para investimentos internos, estagnação e queda nas receitas. Estes são apenas alguns dos problemas que afetam o país, cuja economia já foi uma das mais poderosas do mundo, mas que agora amarga a irrelevância. Mas como e por que, de fato, a Rússia está nessa situação? Bem, é isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Seja muito bem-vindo, eu sou Gustavo Mieques Ikoneski e você está no Econotalks. Em 2023, a economia da Rússia foi excluída do ranking das 10 maiores economias globais, de acordo com dados do Banco Mundial. A desvalorização do rublo em relação ao dólar foi um dos principais fatores para essa queda, com a economia russa encolhendo cerca de 10%, passando de 2,27 trilhões de dólares para quase 2 trilhões de dólares. Como resultado, a Rússia caiu da 8ª para a 11ª posição, ficando atrás de países como Itália, o próprio Brasil e o Canadá. Especialistas debatem se essa queda representa um colapso iminente ou se a economia russa conseguirá se reerguer. Fatores como a duração da guerra na Ucrânia, a intensidade das sanções e a capacidade de adaptação do país serão cruciais para determinar o rumo da nação. A desaceleração do PIB, o aumento da inflação, o desemprego e a fuga de capitais são alguns dos pontos que merecem atenção para compreender as perspectivas futuras da Rússia. O Banco Mundial está prevendo que a economia russa enfrentará desafios significativos devido à emigração em massa, ou seja, fuga de pessoas, e à continuação do conflito com a Ucrânia. A desvalorização do rublo tem um impacto direto no PIB russo quando convertido para dólares, uma vez que os dados nacionais são calculados em rublos, enquanto a economia global é predominantemente medida em dólares. Portanto, uma desvalorização substancial do rublo resultaria em uma queda proporcional do PIB russo em termos de dólar. Além disso, é importante notar que essas classificações podem não refletir completamente a realidade econômica interna do país. Por exemplo, durante a era soviética, a economia da União Soviética era a segunda maior do mundo em termos de PIB. Mas isso foi alcançado através de grandes investimentos no complexo industrial militar, resultando em escassez de bens de consumo e dificuldades para a população. Atualmente, a economia russa enfrenta problemas semelhantes, com uma falta de dinheiro para investimentos internos e seu povo passando dificuldade e pobreza. A população russa está enfrentando uma crise humanitária severa, com milhões de pessoas mergulhadas na fome e na pobreza. Enquanto isso, o governo continua a investir bilhões na guerra, desviando recursos essenciais que poderiam aliviar o sofrimento dos seus cidadãos. Estima-se que cerca de 20% da população viva abaixo da linha da pobreza, com famílias inteiras lutando para colocar comida na mesa. Em vez de investir em programas sociais e infraestrutura, o governo prioriza despesas militares, exacerbando ainda mais a situação. A disparidade entre as necessidades urgentes da população e os gastos exorbitantes com a guerra está levando o país a um ponto de ruptura, com consequências devastadoras para milhões de russos. Recentemente, a Gazprom, a empresa de energia da Rússia, a maior do país e também a maior exportadora de gás natural do mundo, aumentou a tarifa de gás para um nível recorde em 11 anos, tentando cobrir os déficits no orçamento da empresa. Ao mesmo tempo, a Gazprom está tentando atrair clientes europeus oferecendo descontos
de pelo menos 10% na esperança de reconquistar o mercado de gás na Europa Central e Oriental. Países como Eslováquia, Hungria e Áustria já demonstraram interesse. A Gazprom é uma das maiores empresas de energia do mundo e a maior produtora de gás natural. Fundada em 1989, a empresa é uma corporação estatal russa com sede em São Petersburgo, que controla a maior parte das reservas de gás natural da Rússia, que são as maiores do mundo. A Gazprom é responsável pela exploração, produção, transporte e venda do gás natural e do petróleo. Essas táticas de desconto podem funcionar, mas a sustentabilidade dessas estratégias ainda está em questão. Historicamente, a Gazprom tinha uma participação de 37% no mercado europeu de gás no final de 2010, mas esse número caiu para 8% recentemente. Embora tenha havido um ligeiro aumento, a sustentabilidade dessas táticas de desconto ainda está em questão. A Gazprom enfrenta enormes desafios financeiros, acumulando bilhões de dólares em perdas. A Rússia, anteriormente considerada uma das maiores economias do mundo e uma potência na produção de gás natural, agora enfrenta problemas significativos com a capacidade de exportação de gás para a China limitada a 37 bilhões de metros cúbicos através do gasoduto Força da Sibéria. As expectativas de aumento das vendas para o mercado chinês são reduzidas. Além disso, a China está disposta a comprar gás russo apenas a preços domésticos chineses, limitando ainda mais os ganhos potenciais. Em dezembro de 2024, o contrato de trânsito de gás entre Naftogaz da Ucrânia e a Gazprom chegará ao fim, deixando apenas duas rotas principais de gasodutos para o fornecimento à Europa: o Sistema de Transporte de Gás Ucraniano, GTS, e o Turkish Stream, também conhecido como Corrente Turca. No entanto, o Turkish Stream não está conectado à Europa do Norte e possui restrições quanto ao volume que pode ser transportado através do Mar Negro. Com a sua participação no mercado europeu de gás caindo de 37% para 8%, a Gazprom está enfrentando dificuldades financeiras e está tentando compensar suas perdas aumentando as tarifas internas de gás para os consumidores russos. Isso transformou um antigo orgulho nacional em um problema econômico significativo para a população. A Rússia agora enfrenta o desafio de equilibrar suas necessidades internas com a perda de mercado externo e as dificuldades em aumentar as exportações para a China. Com o iminente término do acordo de trânsito com a Ucrânia, o futuro do setor energético russo parece incerto, com desafios consideráveis à frente. O sistema de transporte de gás ucraniano está operando abaixo da sua capacidade máxima, atualmente movimentando cerca de 30 bilhões de metros cúbicos, embora possa suportar entre 40 a 45 bilhões. A Ucrânia declarou que não renovará o contrato de trânsito de gás com a Gazprom da Rússia, após o término do acordo no final de 2024. Apesar do interesse de países como Eslováquia, Hungria e Áustria em manter essas relações contratuais, é provável que a Comissão Europeia precise intervir para resolver essa questão de forma abrangente. Atualmente, a Gazprom está se desfazendo de partes de seus escritórios e até mesmo vendendo vagas de estacionamento, refletindo sua difícil situação financeira. No ano passado, a empresa registrou perdas de 7 bilhões de dólares devido à drástica redução nas exportações de gás para a Europa, que caíram de 180 a 190 bilhões de metros cúbicos por ano para cerca de apenas 40 a 50 bilhões. A Gazprom agora enfrenta o desafio de desativar campos de gás devido à incapacidade de vender sua produção. Esta conjuntura representa um grande desafio tanto para a empresa quanto para a economia russa, que anteriormente dependia fortemente das receitas provenientes das exportações de gás para a Europa. A Rússia está enfrentando uma crise sem precedentes que ameaça desestabilizar todo o país. Sem ter para onde vender seu gás natural, um dos pilares da sua economia, a receita das exportações de energia despencou em 50% nos últimos meses. O PIB está em queda livre, com uma contração de 10% prevista para este ano. O rublo já perdeu 40% do seu valor desde o início do ano. Continua a despencar, transformando economias de uma vida inteira em quase nada.
o número de russos abandonando o país aumenta. Desesperados por um futuro melhor, isso está esvaziando cidades e vilarejos, com estimativas de que mais de 500 mil pessoas já deixaram o país. E o pior ainda está por vir, com especialistas prevendo uma crise ainda mais devastadora no horizonte. Prepare-se, porque a Rússia está à beira de um colapso total. Apesar da Rússia ser frequentemente considerada uma economia forte, uma análise mais detalhada revela desafios significativos. O país está trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, mas a estagnação econômica persiste, a crise na venda do gás está aumentando e a falta de oportunidades está contribuindo para o caos e a miséria. A situação na Rússia também apresenta complexidades e o futuro parece incerto. Será que a economia da Rússia tem esperança de recuperação ou o país irá fracassar? Comente abaixo e considere se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber nossos próximos conteúdos e deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Aqui, Gustavo Mieczykoneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal, aqui no Econotalks.